Eu sempre pensei que a casa estava vazia. Meses se passaram em silêncio absoluto, sem qualquer indício de vida. Mas naquela noite, eu ouvi o choro de uma criança. Não tinha mais como ignorar. Você já teve a sensação de que está sendo observado? Que algo ou alguém está ali, apenas à espreita esperando o momento certo para se revelar? Sempre pensei que minha mente estivesse me pregando peças, mas agora sei que não era apenas paranoia. Porque naquela casa, o que estava escondido nas sombras não queria ser encontrado. Até que eu comecei a procurar. Tudo começou quando me mudei para um novo bairro. A casa ao lado da minha parecia abandonada. As janelas estavam sempre fechadas, as luzes nunca acesas, e o jardim, embora incrivelmente bem cuidado, parecia estranho, como se algo ali não fizesse sentido. Vizinhos? Nunca vi ninguém entrar ou sair. Era como se a casa estivesse congelada no tempo. A curiosidade me consumia, mas eu sempre tive receio de chegar perto. Até que, numa noite particularmente silenciosa, ouvi algo que gelou minha espinha. O choro fraco e abafado de uma criança. Quem poderia estar lá? E por que só agora eu estava ouvindo? O primeiro contato. Eu não consigo precisar o momento exato em que comecei a ouvir o choro. Talvez tenha sido uma dessas noites em que o silêncio da casa vazia me abraçava de maneira desconfortável, como um cobertor de chumbo sobre o corpo. As ruas estavam desertas, o vento soprava em rajadas fracas, e minha mente vagava naquelas horas estranhas da madrugada em que o sono parece uma memória distante. Foi aí que o som apareceu pela primeira vez. Um lamento baixo, distante, quase indistinguível no meio da noite. Eu estava na cozinha preparando um café, quando meus ouvidos captaram aquele som peculiar. Parei por um instante. Caneca suspensa no ar, tentando entender se era real ou fruto do cansaço. Era como se o choro viesse de muito longe, abafado por paredes que não deveriam permitir som algum. Me aproximei da janela e olhei para fora. A casa ao lado, sempre escura e impenetrável, permanecia a mesma. Nenhum sinal de luz, movimento ou presença. As cortinas estavam cerradas, ocultando qualquer visão do interior. O jardim perfeitamente aparado, contrastando com a negligência da estrutura que guardava. Era uma casa que todos pareciam esquecer. Um monumento de abandono no meio de um bairro movimentado. A princípio pensei que fosse minha imaginação. Talvez o som do vento estivesse distorcido pelos galhos das árvores, ou algum gato errante estivesse em apuros. Mas, quando me afastei da janela, o som ficou mais claro, mais presente. O choro parecia próximo. Nas noites seguintes, o choro voltou. Tornou-se uma constante, como uma melodia melancólica que se repetia sempre à mesma hora. Eu tentava ignorá-lo, tentava me convencer de que não era nada, mas a verdade é que o som grudava em minha mente. Não havia como escapar. Então, num impulso que eu mesmo não soube explicar, decidi me aproximar da casa. O que antes era apenas um incômodo à distância se transformou em uma obsessão. Era como se o choro estivesse me chamando. Eu precisava saber, precisava ver, precisava entender. Num final de tarde tomei coragem. Caminhei até a casa sentindo o peso do ar ao me aproximar. A calçada rangia sob meus pés, e o vento pareceu cessar quando alcancei o portão de ferro enferrujado. Havia algo profundamente errado ali. O portão cedeu com um rangido longo e gutural, quase como um aviso. Quando o empurrei, ele se abriu com facilidade como se estivesse esperando por mim. O jardim estava impecável, mas não havia sinais de que alguém o cuidava. Nenhum som de pássaros, nenhuma folha fora do lugar. Apenas um vazio desconfortável. Caminhei lentamente até a porta da frente, sentindo o chão vibrar levemente a cada passo, como se a própria terra estivesse tentando me avisar que eu não deveria estar ali. Cheguei à porta de madeira pesada. Minhas mãos suavam e eu hesitei por um momento antes de tocá-la. Era sólida, fria ao toque, e o choro... O choro agora parecia estar exatamente do outro lado. Um som abafado, distante, mas inconfundível. Respirei fundo e tentei girar a maçaneta. Trancada. Eu deveria ter sentido alívio. Deveria ter voltado para minha casa e esquecido de tudo aquilo. Mas algo dentro de mim estava insatisfeito. O som não saía da minha cabeça, e agora, com a porta bloqueando meu caminho, parecia que o choro ficava ainda mais forte, mais desesperado. Voltei para casa naquela noite, mas o que senti não foi alívio. Era como se, ao me aproximar daquela porta, eu tivesse cruzado um limiar invisível. Algo estava diferente agora. O choro não parecia mais vir de fora. Ele parecia estar comigo, dentro de mim, ecoando em meus pensamentos mesmo durante o dia. Eu sabia que precisava voltar. Sabia que o que quer que estivesse naquela casa não me deixaria em paz tão facilmente. E na madrugada seguinte,
Quando o choro finalmente se tornou insuportável, tomei a decisão. Peguei uma lanterna, calcei meus sapatos e, sem olhar para trás, caminhei novamente até a casa. Desta vez eu iria entrar, custe o que custar. A visita noturna. A casa ao lado sempre foi uma presença opressora, mas naquela noite, sob o véu da escuridão, ela parecia viva. As sombras dançavam de maneira estranha pelas paredes externas, como se algo ou alguém estivesse se movendo ali dentro. Com a lanterna em mãos e o coração pulsando no peito, eu caminhei para mais perto, sentindo o ar ficar mais denso, mais gelado. Cada passo que eu dava parecia errado, como se o chão sob meus pés estivesse me condenando com seu silêncio. O portão, ainda entreaberto desde minha última visita, rangeu levemente ao ser empurrado. O som parecia ecoar no ar, carregado de uma estranheza que eu não conseguia explicar. A lanterna iluminava apenas o necessário, projetando feixes de luz que faziam o jardim bem cuidado parecer ainda mais sinistro. Nenhum som além do leve vento que passava. Mas ao fundo, o choro ainda ecoava, mais intenso agora. Mais próximo, a porta da frente, que antes estava trancada, cedeu desta vez ao meu toque, como se tivesse sido aberta especialmente para mim. Minha mão trêmula girou a maçaneta com cautela, e o som do mecanismo interno foi quase inaudível, abafado pelo peso do silêncio que preenchia o espaço ao meu redor. Quando a porta finalmente se abriu, um cheiro úmido e velho me envolveu, como se o ar dentro daquela casa estivesse estagnado há décadas. Entrei. A escuridão lá dentro parecia mais profunda, mais sólida do que a do lado de fora. A luz fraca da lanterna mal conseguia romper o breu. As paredes eram decoradas com papel de parede desbotado e rasgado em alguns pontos, expondo a madeira envelhecida por baixo. Quadros tortos pendiam das paredes, retratando paisagens de outros tempos, momentos congelados de felicidade que pareciam irônicos em meio àquele ambiente decadente. Mas não havia nada que me fizesse sentir seguro ali dentro. Meus passos ecoavam no chão de madeira enquanto eu avançava pelo corredor estreito. Cada movimento fazia o velho piso ranger como se estivesse prestes a ceder. À medida que me aprofundava na casa, o choro ficava mais alto, mais visceral. Não era mais apenas um som distante. Agora parecia que estava dentro das próprias paredes, reverberando por todos os cômodos. Ao chegar ao fim do corredor, me deparei com uma escada estreita e escura que levava ao segundo andar. A lanterna iluminou os degraus de madeira carcomida, revelando manchas escuras que poderiam ser apenas sujeira ou algo mais. Subi devagar, cada passo me aproximando do som que me atormentava. O choro estava ali, logo acima, mais intenso, mais desesperado. Quando alcancei o topo da escada, a sensação de ser observado se tornou insuportável. A casa parecia estar respirando comigo, como se estivesse viva. Olhei para o corredor à frente e, no fim dele, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca, quase imperceptível. O choro vinha de lá. Aquele som agudo e constante como o de um bebê indefeso. Avancei lentamente. O som dos meus passos agora era ofuscado pelo lamento crescente. Quando me aproximei da porta, hesitei. A luz que escapava por ela não era elétrica. Era algo mais antigo, mais natural. Quase como o brilho de velas. Toquei a porta e um arrepio percorreu meu corpo. Empurrei-a suavemente, abrindo-a o suficiente para que a luz da lanterna iluminasse o interior do quarto. E o que vi fez meu coração parar por um instante. O quarto parecia ter sido congelado no tempo. Móveis de madeira antigos, um berço no centro da sala e brinquedos infantis espalhados pelo chão, todos empoeirados, como se não fossem tocados há décadas. O ar era denso, difícil de respirar. A lanterna tremia em minhas mãos, enquanto eu vasculhava o cômodo, procurando a origem do choro. Ele estava ali, eu sabia que estava, mas não havia sinal de uma criança. Apenas o eco constante daquele lamento desesperado. Me aproximei do berço, o coração martelando nos ouvidos. Quando olhei para dentro, a única coisa que vi foi um cobertor vazio, cuidadosamente dobrado. Mas o choro parecia vir dali, como se o próprio tecido estivesse vibrando com o som. De repente, senti um frio intenso às minhas costas. Era como se uma presença invisível estivesse me observando de perto, respirando no meu pescoço. Engoli em seco e lentamente me virei, apontando a lanterna para o espelho que estava sobre a cômoda antiga. Foi quando eu vi, no reflexo, uma figura pálida de olhos vazios me observava do outro lado do quarto. A criança estava ali, mas não no mundo físico, apenas no reflexo, como um fantasma preso no vidro. Seu olhar me perfurava, e o choro parecia sair de sua boca, sem que seus lábios se movessem. Um pavor indescritível tomou conta de mim.
Eu sabia que precisava sair dali, mas meus pés estavam presos ao chão, como se o terror que eu sentia fosse um peso insuportável. A figura no espelho começou a se mover, seus olhos vazios agora fixos nos meus, enquanto o choro se tornava um grito ensurdecedor. Foi então que o espelho estalou, pequenas rachaduras surgindo na superfície. O som das fendas se espalhando pelo vidro foi o suficiente para me libertar do transe. Sem olhar para trás, corri em direção à porta, tropeçando nos brinquedos espalhados pelo chão, quase caindo pelas escadas, enquanto o grito da criança ressoava pela casa. Ao chegar ao térreo, a porta da frente estava entreaberta, como se a própria casa estivesse me expulsando. Saí correndo, sem fôlego, o som do choro ainda ecoando em meus ouvidos, até finalmente atravessar o portão. Só então me dei conta do silêncio que me envolvia. A noite estava quieta, serena, como se nada tivesse acontecido, mas algo havia mudado. Algo dentro de mim. Porque mesmo de volta ao meu lar, eu sabia que aquela casa não me deixaria em paz. Não enquanto a verdade permanecesse oculta. Eu estava decidido. O que quer que estivesse naquela casa, estava pedindo por ajuda. Mas ajudar significaria enfrentar o que estava preso lá dentro. E eu não sabia se estava preparado para descobrir o que realmente acontecera com aquela criança. O quarto da criança. Acordei na manhã seguinte, com o grito daquela criança ainda ecoando em minha mente. O sol havia nascido, mas o medo permanecia. Cada detalhe da noite anterior estava gravado em minha memória com uma precisão assustadora. O reflexo pálido no espelho, o choro desesperado que parecia vir de todas as direções e aquela sensação indescritível de estar sendo observado por algo, algo que não deveria existir. Mas o que mais me perturbava era o silêncio. Depois de semanas ouvindo o choro noturno vindo da casa ao lado, aquela manhã foi estranhamente quieta. Não havia mais lamento no ar, nem sussurros nas paredes. E no fundo, essa ausência era mais aterrorizante do que o som em si. Ainda assim, o desejo de entender o que estava acontecendo me consumia. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, uma necessidade quase obsessiva de resolver o mistério da casa. E por mais que meu corpo me pedisse para ficar longe, minha mente se recusava a deixar o assunto de lado. Passei o dia tentando desviar minha atenção, mergulhando em atividades triviais, mas nada conseguia afastar o peso daquela noite. Eu sabia que para encerrar aquilo de uma vez por todas, precisava voltar. Precisava confrontar o que quer que estivesse preso naquela casa. À medida que o sol se punha, a ansiedade começou a crescer dentro de mim. O crepúsculo lançava sombras longas sobre o bairro, e eu sabia que a noite traria novamente o terror. Peguei uma mochila, coloquei algumas velas, fósforos e o velho livro que eu havia encontrado sobre rituais de liberação. Eu não sabia se realmente acreditava em tudo aquilo, mas se havia algo sobrenatural naquela casa, eu não podia simplesmente ignorar. Precisava estar preparado para qualquer coisa. Assim que a escuridão caiu, eu me dirigi novamente à casa. O portão rangeu do mesmo jeito. A porta cedeu sob meu toque, e o ar lá dentro ainda carregava aquela sensação sufocante de abandono. Mas agora havia algo diferente. Algo mais. Denzel. Era como se a casa estivesse esperando por mim. Como se ela soubesse que eu voltaria. E dessa vez não havia mais escapatória. Caminhei pelos corredores com a lanterna em mãos. Cada passo cuidadosamente calculado. O ranger do chão parecia mais alto, ecoando pelo espaço vazio. Quando alcancei a escada que levava ao segundo andar, a mesma escada que quase me condenou na noite anterior, hesitei. A sensação de estar sendo observado retornou com força total, e eu podia jurar que havia algo me espreitando das sombras. Subi os degraus com cautela, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Cada passo era uma batalha contra o medo que insistia em me consumir. Quando cheguei ao topo, o corredor parecia se estender infinitamente à minha frente, mas eu sabia que o quarto da criança estava ali, no final, esperando. A porta estava novamente entreaberta, e a mesma luz fraca escapava pelas frestas. Mas dessa vez, o choro estava ausente. O silêncio era absoluto, quase opressor, como se o próprio ar estivesse preso em suspensão, esperando pelo momento certo para quebrar o vazio. Entrei no quarto. Nada parecia ter mudado. O mesmo berço, os mesmos brinquedos espalhados, o mesmo papel de parede desbotado cobrindo as paredes rachadas. Mas havia algo. Algo que eu não conseguia ver, mas que podia sentir. A presença que antes se manifestava apenas em vislumbres e reflexos parecia estar mais forte agora, como se estivesse se alimentando do meu medo. Acendi as velas uma a uma ao redor do quarto, criando um círculo de luz tênue no centro do cômodo. O livro antigo estava aberto em minhas mãos.
Suas páginas amareladas e frágeis pareciam vibrar com a energia que permeava o espaço. O ritual de liberação era simples, mas carregava um peso que eu ainda não compreendia totalmente. Eu não sabia se o que estava fazendo era correto ou mesmo se funcionaria, mas sentia que não tinha escolha. Algo precisava ser feito. Comecei a recitar as palavras em voz baixa, o som de minha própria voz ecoando de maneira estranha no quarto vazio. A temperatura no cômodo parecia cair a cada frase, o ar ficando mais denso, quase sólido. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e então ouvi novamente o choro. Mas dessa vez, não era o mesmo som distante e abafado. Era um grito visceral, desesperado, como se a criança estivesse bem ao meu lado. Meu coração disparou, e por um breve momento, pensei em correr. Mas algo me impediu. Algo me manteve ali, de pé, enquanto o choro se transformava em algo mais profundo, mais sombrio. O quarto ao meu redor parecia tremer, as paredes pulsando com uma energia que eu não podia compreender. E então, as sombras começaram a se mover. Primeiro de maneira sutil, quase imperceptível, mas logo tomando forma. Elas se desprendiam das paredes, se retorcendo em figuras que pareciam humanas, mas eram distorcidas, como reflexos em um espelho quebrado. Me cercavam, se aproximando lentamente, enquanto o choro se tornava um rugido ensurdecedor. Olhei para o espelho sobre a cômoda, e lá estava ela novamente, a criança pálida, seus olhos vazios fixos nos meus. Mas desta vez ela não estava sozinha. Atrás dela, figuras mais escuras, mais sinistras, se moviam nas sombras como predadores à espreita. Elas se aproximavam da criança, suas mãos estendidas, enquanto o reflexo no espelho começava a se estilhaçar, fragmentando-se em 1000 pedaços. Gritei o último verso do ritual e por um instante tudo parou. O choro cessou, as sombras congelaram no lugar, e o espelho rachado refletiu apenas o vazio. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, como se o próprio tempo tivesse parado. Eu mal conseguia respirar, minha mente ainda tentando processar o que acabara de acontecer. E então, como um sussurro no vento, ouvi algo diferente. Uma risada, fraca, quase imperceptível, mas inconfundível. Uma risada infantil cheia de malícia e algo mais, algo perverso. Olhei ao redor, mas não havia mais nada ali. Apenas o eco daquela risada que parecia se dissipar lentamente, deixando um vazio assustador no lugar. Eu havia feito o ritual. Havia seguido todas as instruções, mas a sensação de que algo terrível ainda estava preso naquela casa era inescapável. E agora, eu não sabia se o que libertei era uma alma perdida, ou algo muito mais sombrio. Eu voltei para casa naquela noite, mas o silêncio da minha própria residência não era mais um alívio, porque mesmo longe daquela casa maldita, eu ainda ouvia o eco da risada. Ela me seguia, se escondendo nas sombras dos meus próprios pensamentos. E eu sabia, no fundo, que o que quer que estivesse naquela casa agora estava comigo. A presença em minha casa. Eu mal consegui dormir depois daquela noite. A risada infantil que ecoou pela casa ao lado não me deixava em paz. Cada sombra no meu quarto parecia se mover. Cada som parecia carregado de uma intenção oculta. Naquela manhã, ao acordar, não encontrei conforto no sol que entrava pelas janelas. A luz do dia parecia um disfarce frágil para o que eu sabia estar espreitando nas sombras. Eu tentei continuar minha rotina, me agarrar à normalidade, mas algo estava errado. Cada movimento, cada som, cada respiração carregava uma tensão invisível, como se eu não estivesse mais sozinho. A sensação de ser observado, que antes pertencia apenas à casa ao lado, agora parecia ter se infiltrado na minha própria casa. Era como se o que quer que estivesse naquela casa não tivesse ficado para trás. Como se algo tivesse cruzado o limiar entre os dois mundos e estivesse comigo. No início foram apenas pequenas coisas. Objetos que eu sabia onde havia deixado aparecendo em lugares estranhos. Um copo que estava na pia surgia no balcão da cozinha. A porta do banheiro que eu tinha certeza de ter fechado amanhecia aberta. Coisas que eu poderia facilmente explicar como distração, como o resultado de uma mente cansada e estressada. Mas então começaram os sons. No meio da noite o choro voltou. Não da casa ao lado, não mais distante, mas do corredor fora do meu quarto. Era o mesmo som, aquele lamento desesperado, como se uma criança estivesse ali, logo atrás da porta. Meu coração disparou quando ouvi pela primeira vez. As mãos suadas agarraram as cobertas e por longos minutos fiquei paralisado, sem coragem de levantar. Eu sabia que algo estava lá fora. Sentia a presença, o mesmo frio que senti na casa vizinha. Mas o medo real, vinha do fato de que aquilo não deveria estar ali. Minha casa, meu refúgio, havia sido corrompida. Na terceira noite,
Depois que o choro se misturou àquela risada maliciosa, eu não consegui mais ignorar. Eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos. Peguei a lanterna da gaveta da cozinha, o mesmo objeto que me acompanhou naquela casa maldita, e com o coração batendo como um tambor, abri a porta do quarto. O corredor estava vazio. Caminhei em silêncio, cada passo reverberando no chão de madeira. O choro cessara assim que eu saí do quarto, mas a sensação de ser observado era quase insuportável. A escuridão parecia mais densa, mais viva. Eu iluminei cada canto, cada sombra, procurando algum sinal da presença que eu sabia estar ali. Foi quando entrei na sala que vi. No meio do cômodo havia marcas no chão, pequenas pegadas como as de uma criança. Mas o que me fez tremer foi o fato de que as pegadas não estavam apenas no chão, estavam desenhadas no teto, como se a criança tivesse caminhado pelas paredes de maneira impossível, desafiando qualquer lógica. Minha respiração ficou presa na garganta e por um instante pensei em correr. Sair de casa, fugir e nunca mais voltar. Mas algo dentro de mim me manteve no lugar. Talvez fosse o mesmo impulso que me levou à casa ao lado. Ou talvez fosse o medo de que fugir não seria o suficiente. De repente as luzes começaram a piscar. Primeiro devagar, depois com mais intensidade. O ambiente ao meu redor parecia vibrar, como se a própria casa estivesse reagindo à presença invisível. A risada infantil ecoou novamente, mas desta vez não estava no corredor ou na sala. Estava em todos os lugares ao mesmo tempo. O som se distorcia, oscilando entre algo humano e algo monstruoso. Girei o corpo tentando localizar a origem, mas a risada parecia me cercar, se aproximando. E então vi. No reflexo da janela, uma sombra esguia se movia rapidamente atrás de mim. Eu me virei num impulso, mas não havia nada. Apenas o eco da risada que agora parecia estar dentro da minha mente. Corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim, respirando com dificuldade. O silêncio caiu novamente, mas não era um silêncio comum. Era pesado, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Sentei-me no chão, encostado na cama, tentando recuperar o fôlego. Mas não havia paz ali. A sensação de ser observado continuava, mais forte agora, mais íntima. E então, algo se moveu no canto do meu olho. Olhei para a cômoda. E lá no espelho, a mesma figura que eu tinha visto na casa ao lado estava novamente presente. A criança pálida, de olhos vazios, me observava do reflexo. Mas agora, ela não estava sozinha. Atrás dela, as mesmas sombras distorcidas se contorciam, como se estivessem esperando o momento certo para se libertar. Meu corpo inteiro congelou, e por um longo momento eu não conseguia respirar. O reflexo da criança começou a se aproximar, mas o vidro do espelho parecia se expandir, como se o próprio objeto fosse um portal para algo muito pior. Senti o pânico tomar conta de mim e, sem pensar, joguei a lanterna contra o espelho. O som de vidro quebrando ecoou pelo quarto e a imagem desapareceu. Mas no silêncio que se seguiu, algo mais tomou o seu lugar. Um sussurro suave, quase como um segredo sendo revelado. Algo que fez meu sangue gelar. Agora, você é parte disso. Eu estava preso. Preso em algo que eu não entendia, em algo que não pertencia a este mundo. A risada, o choro, as sombras, tudo parecia estar me cercando, me puxando para dentro de um pesadelo do qual não havia escapatória. Eu sabia que, enquanto permanecesse naquela casa, aquilo continuaria. Eu havia trazido algo comigo e agora isso me seguia. Não havia mais como escapar. Eu precisava enfrentar o que quer que estivesse comigo, mas a verdade é que eu não sabia como. Cada vez que tentava lutar contra aquilo, a presença se tornava mais forte, mais real. E agora havia apenas uma certeza. Ou eu descobria o que era, ou acabaria sucumbindo a isso para sempre. O confronto final. O silêncio no quarto era denso, quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de algo sombrio e antigo. Eu ainda podia sentir o eco das palavras que ouvi. Agora você é parte disso. O que quer que eu tivesse trazido da casa ao lado estava aqui, preso a mim. A sensação de ser observado não tinha desaparecido, mesmo com a criança aparentemente liberta. Ela ainda estava lá, nas sombras, nas paredes, nos lugares onde a luz não conseguia alcançar. Depois daquela noite, algo mudou. A casa, que antes era um refúgio, agora parecia viva de uma maneira perversa. As paredes rangiam como se estivessem se movendo por conta própria. Pequenos sussurros ecoavam à noite, e os objetos se moviam lentamente, quase como se estivessem tentando me alertar de algo terrível à espreita. Eu sabia que não poderia continuar assim. Não podia simplesmente viver com aquilo. A sensação de que algo me observava,
de que algo estava prestes a acontecer, era insuportável. Então, decidi voltar para a casa ao lado. Se eu queria respostas, era lá que eu as encontraria. Naquela noite, munido da mesma lanterna que me acompanhou em todas essas noites de horror, cruzei o quintal, o vento frio me envolvendo, como se o próprio ar estivesse tentando me deter. A porta da casa vizinha estava novamente entreaberta, como se esperasse por mim. O frio que sentia ao atravessá-la não era apenas físico, era algo mais profundo. Uma escuridão que se agarrava à minha alma. O corredor estava mais escuro do que antes, e a sensação de que a casa estava viva se intensificava a cada passo que eu dava. As paredes pareciam pulsar, como se estivessem respirando junto comigo. Cada som, cada ruído, soava distorcido, distante, mas ameaçador. Voltei ao quarto da criança, o lugar onde tudo começou. Lá as coisas pareciam congeladas no tempo. O berço vazio, os brinquedos espalhados pelo chão, tudo estava exatamente como antes. Mas havia algo diferente. O ar estava mais pesado, como se uma presença invisível me pressionasse. A sensação de ser observado voltou, e eu soube que não estava sozinho. Na escuridão do quarto, ouvi o som de uma respiração lenta, pesada. Não era o choro de antes, não era a risada perturbadora, era algo muito mais sinistro. Com a lanterna trêmula nas mãos, girei a luz para cada canto. Até que finalmente, em uma das paredes, vi uma figura. Não era a criança desta vez, era uma sombra alta, esguia com formas indefinidas, mas que exalava uma presença tão opressora que meu corpo congelou instantaneamente. Era como se toda a escuridão da casa tivesse se concentrado naquela figura. Um vazio sem rosto, mas carregado de malícia. A sombra começou a se mover em minha direção. Lenta, mas inevitável. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos ao chão. Tudo em mim gritava de terror, mas algo, uma voz suave e distante, me dizia para ficar, para não fugir. Ela nunca foi o perigo. Ela foi o aviso. A voz não veio da sombra. Ela veio de dentro de mim, como se fosse uma memória esquecida. E então tudo fez sentido. A criança, o choro, as pegadas. Ela não era o mal. Ela estava tentando me alertar, tentando me proteger. Mas agora eu estava cara a cara com o verdadeiro perigo. A sombra se aproximava, e cada passo parecia sugar a luz ao meu redor, tornando o quarto cada vez mais escuro. Eu sabia que, se deixasse aquilo me alcançar, não haveria retorno. A casa não era apenas assombrada. Ela era uma armadilha, uma prisão para algo muito mais antigo, muito mais faminto do que eu poderia imaginar. Lembrei-me do espelho que quebrei no meu quarto. A criança havia desaparecido quando o vidro estilhaçou. Talvez o reflexo fosse a chave, a única maneira de enfraquecer aquilo que agora me cercava. Com o coração disparado, comecei a procurar desesperadamente por algo que pudesse refletir a figura, algo que pudesse afastá-la, nem que fosse por um instante. Meus olhos correram pelo quarto até que os vi. Fragmentos de um espelho antigo, caídos ao lado do berço, cobertos de poeira e teias de aranha. Eu me abaixei, pegando o maior pedaço de vidro que pude encontrar. A sombra estava quase sobre mim agora. Sua presença era sufocante, e eu mal conseguia respirar. Com um último impulso de coragem, apontei o espelho quebrado na direção dela. Por um momento nada aconteceu. A escuridão continuava a se aproximar. Mas então algo estranho aconteceu. A sombra pareceu hesitar, como se o reflexo do próprio vazio tivesse a exposto de alguma maneira. As bordas da figura começaram a se desfazer, como se estivesse sendo corroída por dentro. A respiração pesada se tornou irregular, um som grotesco que ecoava por toda a casa. Com o espelho em mãos, continuei a mantê-lo na direção da sombra, e aos poucos ela começou a se dissipar, como fumaça ao vento. A escuridão ao redor do quarto começou a se dissolver, e pela primeira vez o ar ficou mais leve. Finalmente, a sombra desapareceu completamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu caí de joelhos, o espelho quebrado ainda em minhas mãos. Tudo ao meu redor parecia normal de novo. A casa, que antes parecia viva com intenções malévolas, agora estava quieta, vazia, como deveria ter sido o tempo todo. Levantei-me exausto e saí da casa ao lado pela última vez. Quando fechei a porta atrás de mim, soube que a presença se fora. O mal que habitava ali havia sido confrontado e derrotado, mas algo dentro de mim ainda não estava em paz. Ao voltar para minha casa, percebi que, embora a escuridão tivesse desaparecido, eu nunca seria o mesmo. Aquela casa, aquela presença, haviam deixado uma marca em mim que nunca iria embora. Eu sobrevivi, sim, mas fui transformado. E agora,
O vazio deixado pelo que se foi assombraria meus dias para sempre. Às vezes, o verdadeiro terror não é o que está lá fora esperando nas sombras, mas o que levamos conosco depois que as sombras desaparecem. Eu consegui escapar, mas não saí ileso. E no final, talvez seja isso que as casas assombradas fazem. Não nos prendem fisicamente, mas deixam cicatrizes na nossa alma, nos lembrando que algumas coisas nunca deveriam ser perturbadas. Se você também ouviu o choro, se já sentiu que algo está te observando quando não deveria estar, compartilhe sua história nos comentários. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, para que eu continue trazendo mais histórias aterrorizantes como essa. Afinal, você nunca sabe o que pode estar escondido, bem ao seu lado.